Bom, vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à destruição completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, até a parte A do versículo 10. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós queremos agradecer uma vez mais, porque, ó Deus querido, podemos nos reunir como igreja para prestar culto ao Senhor. Somente o Senhor é digno, ó Deus querido, de receber o nosso culto. Na verdade, o Senhor o exige de nós, é dever nosso, ó Deus querido, homens criados à imagem e semelhança tua, homens redimidos pelo sangue de Cristo. Ó Deus querido, é nosso dever, sim, é nosso dever prestar culto ao Senhor, reconhecê-lo como único Deus e trazermos ao Senhor, oferecermos ao Senhor alegremente o nosso louvor, a nossa adoração, porque para isso fomos criados. E fazemos isso, ó Deus querido, quando nos reunimos aqui na igreja, fazemos isso também quando vivemos, ó Deus querido, no dia a dia, segundo a tua vontade, para a tua glória, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa para a glorificação do teu nome. Ó Pai querido, que o Senhor a cada dia nos dê esta compreensão e esta disposição. Agora que lemos a tua palavra mais uma vez e nela iremos meditar, pedimos-te, ó Deus, que nos dês iluminação para compreender essa palavra lida e para que a possamos aplicá-la às nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós, no sermão passado, nós fizemos como que uma introdução ao assunto tratado pelo apóstolo Pedro aqui neste segundo capítulo desta sua segunda carta. Pedro vai tratar aqui de um problema que ele sabia que iria acontecer, ele já estava vendo acontecer em alguns lugares, e ele sabia que aconteceria também no meio daqueles para quem ele está escrevendo, dos cristãos para os quais ele está escrevendo. E este problema não é outro senão a presença dos falsos mestres na igreja, falsos mestres com ensinos heréticos, entrando para dentro da igreja e causando assim grandes males para a igreja. Então o apóstolo Pedro, já chegando aí ao final da sua vida, ele tinha consciência disso, ele já está velho,
tem consciência de que ele não vai demorar muito mais para partir, para estar com Cristo, preocupado então com a igreja do Senhor Jesus Cristo, pastor dela que ele é, conforme chamado por Cristo, fiel ao seu pastorado. Ele escreve a fim de encorajar esses irmãos, a fim de exortá-los quanto à maneira pela qual eles viriam lidar com essa situação. Hoje nós iremos trabalhar de maneira mais expositiva mesmo, para a compreensão do que Pedro coloca, ou da ideia de Pedro, ou do pensamento de Pedro, segundo ele expõe aqui nestes versículos que nós acabamos de ler. E o nosso objetivo, ao expormos desta maneira, é levar os irmãos a pensarem a respeito deste assunto. Esse é um assunto de grande importância. A presença e a ação de falsos mestres na igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é um assunto de suma importância, irmãos, e muitas vezes nós não temos dado a devida atenção a ele, nós não temos estado atentos a esta questão, e este é um grande perigo que corremos, não dar atenção à existência, à presença e à ação de falsos profetas na igreja do Senhor Jesus Cristo. O segundo motivo para nós expormos dessa maneira este texto é que os irmãos sintam que este assunto é de fato importante e se sintam incomodados. Eu preciso pensar mais nisso, eu preciso refletir mais sobre isso, eu preciso considerar mais isso, eu preciso estudar mais a respeito desse assunto, eu preciso me preparar melhor para esta situação, já que ela é real, já que ela existe, já que ela se apresenta a ponto de o Novo Testamento falar a respeito disso, começando com o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, Judas fala sobre isso, João fala sobre esse tema da presença e do trabalho de falsos profetas. Então esse é um assunto importante no Novo Testamento. Eu preciso então me sentir incomodado com isso e prestar atenção a isso, abrir os meus olhos, estar com os meus ouvidos atentos a tudo que tem sido ensinado, a tudo que tem sido falado, para ver se nisso que tem sido ensinado e falado está de acordo com a Bíblia ou não. Um outro motivo, um outro objetivo nosso ao expor desta maneira que exporemos, é levar os irmãos a ver como é que devem lidar com essa questão da presença e da ação de falsos mestres na igreja, biblicamente, como eu devo lidar com essa situação biblicamente. A gente tem uma ideia de como é que a gente deve agir nessa situação, como nós devemos agir em relação aos falsos mestres e aos seus ensinos. Mas a questão é, a nossa maneira de agir, de reagir, a nossa ação, ela é bíblica ou ela é parte apenas da nossa mente, do nosso intelecto, né, da nossa razoabilidade? E é importante agirmos de maneira bíblica, reagirmos de maneira bíblica. Por isso nós precisamos considerar este assunto, ponderar sobre esse assunto, porque ele é um assunto de grande relevância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde o primeiro século até hoje, e certamente continuará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso em Apocalipse, nos é revelado ali, quando a falsa religião, o falso profeta, eles instigados por Satanás, eles perseguem a igreja, eles tentam seduzir a igreja, e muitos são seduzidos por eles e se afastam da comunhão com o Senhor Jesus Cristo e passam a praticar aquilo que esses falsos profetas praticam, aquilo que a falsa religião ensina e apoia e apregoa. Estas pessoas iludidas pela falsa religião e pelos falsos profetas começam a adotar essas mesmas práticas que são contrárias à palavra de Deus, e assim então perdem a sua comunhão com Deus, e assim então aceitam viver de conformidade com este mundo, com o curso desse mundo, viver segundo as inclinações, segundo as paixões da carne. Então esse é um assunto que nós precisamos considerar com grande atenção. Nos primeiros 3 versículos, o apóstolo Pedro, ele procura mostrar para os seus leitores e mostrar para nós também este grande fato.
ele toma um exemplo do passado, um fato ocorrido no passado. No passado existiram falsos profetas, e nós lemos no Antigo Testamento sobre falsos profetas e os seus ensinos. Leia, por exemplo, o livro de Jeremias e você vai ver isso. Falsos profetas estão trazendo para o povo uma mensagem deles próprios, não uma mensagem de Deus. Deus não chamou esses profetas, Deus não enviou esses profetas, Deus não deu uma mensagem para esses profetas, mas eles vão ao povo e eles levam ao povo uma mensagem deles próprios, do seu próprio coração. E esta é uma mensagem que o povo quer ouvir. É uma mensagem que conforta o coração do povo. O povo está vivendo em pecado, o povo está vivendo em rebeldia contra Deus. E o juízo de Deus é anunciado. Só que esses profetas vêm, eles questionam os profetas de Deus, que falam sobre o juízo de Deus contra os seus pecados. Eles dizem que Deus não vai fazer aquilo que esses profetas estão dizendo, e que Deus é amoroso, que Deus ama o seu povo, e que o seu povo será restaurado, Deus irá abençoar o seu povo, quando a palavra de Deus, através dos profetas que ele chamou e capacitou e enviou, é totalmente diferente. Então esses profetas, eles falam da parte deles e dão uma falsa segurança e dão uma falsa esperança para o povo de Deus, e o povo de Deus prefere acreditar nesses profetas que dão essa falsa segurança e essa falsa esperança, e rejeitam a palavra de Deus através dos profetas que Deus comissionou, e Deus evidencia que são profetas através da operação de Deus, da confirmação de Deus através daqueles profetas, ou da palavra daqueles profetas. Nós vemos que já Moisés chamou a atenção do povo para falsos profetas que iriam surgir, trazendo ensinamentos errados. Então, nesses primeiros versículos, Pedro lembra, olha, assim como existiu lá no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus da antiga aliança, falsos profetas, também assim, da mesma maneira, igualmente, irá surgir no meio de vocês falsos mestres, falsos profetas, aqui falsos mestres, pessoas que se apresentam como mestres, né? E querem ser mestres, e se apresentam como mestres, e querem ensinar. Tiago já chamava a atenção, lá na sua época, dizendo, meus irmãos, não queiram muitos de vós serem mestres, porque aquele a quem muito é dado, muito também será cobrado. Ou seja, vocês querem ser mestres, porque parece que todo mundo queria ser mestre, todo mundo queria ensinar, parece que ninguém queria aprender, né? Então essa ideia de ser mestre, essa vontade de ser mestre, já estava presente lá. A questão não é, eu não posso então querer ser mestre? Não. Você pode e deve querer ser o mestre, ensinar outras pessoas. A questão é, você como mestre será um bom mestre ou você será um mau mestre? Você ensinará a verdade ou você ensinará a mentira? O que você vai ensinar é de Deus, vem de Deus, vem da palavra de Deus, ou vem da sua cabeça, vem do seu coração, vem da sua própria experiência? O verdadeiro profeta falava da parte de Deus. O verdadeiro mestre, ele ensina a palavra de Deus, ele expõe a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos e fazer essa distinção entre o falso e o verdadeiro. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer distinção entre o verdadeiro e o falso. Nós vimos isso no sermão da semana passada. E Pedro então diz que esses mestres, esses falsos mestres, eles introduzirão na igreja, ou eles farão entrar para dentro da igreja, dissimuladamente, de maneira enganadora, de maneira que muitos irão não estar apercebido para elas, dissimuladamente, fingidamente, eles estarão introduzindo na igreja, ou no meio dos cristãos, heresias destruidoras, né? De maneira sorrateira, de maneira fingida, com dolo, com engano, com embuste, eles com cara de cordeiro, né? Eles estarão introduzindo dissimuladamente, então, sorrateiramente, doutrinas destruidoras, né? E essas doutrinas destruidoras aqui, esses ensinos destruidores, essas heresias aqui, elas têm a ver com o ensino falso. É aquilo em que as pessoas acreditam. Heresia é algo em que uma pessoa acredita, né? Ou um grupo acredita e tem aquilo então como verdade, mas aquilo é contra a palavra de Deus, é contra a sã doutrina,
é contra a verdade. É a verdade, talvez, entre como a verdade daquela pessoa, entre também como a verdade em que um grupo acredite. Então é verdade. Se um grupo acredita, então é verdade. Então é aceito como verdade. Um grupo grande aceita, então é verdade. É novidade, então é verdade. Foi o que nós vimos na semana passada. Então as pessoas recebem porque é novidade como sendo verdade. Recebem porque a maioria das pessoas acreditam naquilo ali, então é verdade. Ou porque a igreja A ou B, um grupo A ou B que ensina aquilo ali, então se é uma igreja que está ensinando, isso aí então é verdade. Isso vai entrando para dentro da igreja, isso vai entrando para o meio do grupo de cristãos, isso está contra a verdade de Deus. Pode ser apresentado como a verdade dos homens, como a verdade da maioria, como uma novidade, como algo ensinado por uma determinada igreja, chamada igreja. Isso é aceito então como verdade. Por exemplo, hoje nós temos alguns grupos que se dizem cristãos, algumas igrejas, eles começaram a ensinar que o sexo antes do casamento não é pecado. Então, os jovens, eles podem sim praticar o sexo antes do casamento. E é até importante porque eles vão saber se é bom ou se não, se o parceiro agrada ou não. E quando então eles decidirem se casar, eles já têm uma experiência, eles já sabem se é bom ou se é não, se dá certo com aquele parceiro ou não. Então, o sexo antes do casamento, para algumas pessoas, alguns grupos que se dizem cristãos, é algo que é permitido. Só que a palavra de Deus condena a impureza. A palavra de Deus chama isso de impureza, chama isso de fornicação, chama isso de pecado mesmo, chama isso de pecado, de impureza. E a palavra de Deus não dá outro nome, a palavra de Deus não autoriza. Mas existem algumas igrejas que estão pregando isso, até alguns líderes que estão defendendo essa tese, quando a palavra de Deus diz que não. Então vejam bem como isso está entrando para dentro da igreja. Pecados que muitos não veem mais como pecado, está entrando para dentro da igreja, está sendo aceito como sendo verdade, porque alguns ensinam e vivem nessa prática. Eu citei apenas algum exemplo, a mente esclarecida dos irmãos certamente há de se lembrar de outros exemplos, de situações em que as pessoas, elas dizem, não, isso aqui pode, isso aqui não é pecado, né? E na verdade a Bíblia condena e ela apresenta como pecado. Então, eles introduzem esse ensino errado, contrário à palavra de Deus, que parte do coração deles, que parte da mente deles, que é a expressão da vontade deles, que é a verdade em que eles querem acreditar, que é o pensamento que eles querem ter, e eles ensinam isso como sendo verdade. Eles entram para dentro da igreja, começam a semear esse ensinamento dentro da igreja, e agora esse ensinamento, ele é destruidor. Ele é destruidor, são heresias destruidoras, elas são colocadas para destruir, elas entram para destruir a comunhão da pessoa com Deus. A heresia destrói a comunhão da pessoa com Deus, afasta a pessoa de Deus, porque afasta a pessoa da verdade de Deus. Se você está em comunhão, se você aceita a verdade de Deus, a palavra, Cristo, a verdade de Deus, você então está em comunhão com Deus, você aceita, coloca nisso a sua fé, se você vive em obediência à palavra de Deus, vive buscando a sua comunhão com Deus, você está em comunhão com Deus. Mas se você se afasta da verdade de Deus, da palavra de Deus, você agora perde a sua comunhão com Deus. Você se afasta da sua comunhão com Deus. Então a heresia, ela vai te afastar da palavra de Deus. Ela vai te afastar de Deus, vai te afastar da comunhão com Deus, vai te afastar da vida que glorifica a Deus, vai te levar a uma vida que agrada a você, uma vida que satisfaz a sua carnalidade, e não agrada a Deus, vai te levar a uma vida muitas vezes infrutífera em relação a Deus. E ele diz que estas heresias são destruidoras. Ela destrói a comunhão com Deus. E estes que agem dessa maneira, eles chegarão ao ponto de negarem ou renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Interessante, ao que parece, esses falsos mestres aqui, eles eram pessoas que haviam estado na igreja. Eles haviam um dia feito a sua profissão de fé. Eles haviam um dia professado a sua fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas foi uma mera profissão de fé,
uma mera profissão de fé. Ela não partiu do coração, ela não partiu de uma real, legítima, autêntica, verdadeira conversão a Cristo. Não, porque eles negam o senhorio de Cristo na vida deles. A ideia aqui não é de que eles somente negam as doutrinas, por exemplo, do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, a doutrina das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, a natureza, ou a morte expiatória e substitutiva do Senhor Jesus Cristo. Eles não dizem isto, eles não negam isso publicamente, mas eles negam o senhorio de Cristo como? Não vivendo de conformidade com a vontade de Cristo, não vivendo em obediência a Cristo, não se submetendo à palavra de Cristo, vivendo segundo a sua vontade, segundo o desejo do seu coração, vivendo para a sua satisfação pessoal, para a sua realização pessoal. E então eles renegam o Senhor Jesus Cristo como seu soberano Senhor. A ideia aqui, irmãos, segundo alguns estudiosos, é a ideia de um senhor que tem dinheiro e ele vai ao mercado e ele compra escravos. E esse senhor que compra escravos, ele espera, ele na verdade exige que os escravos que ele comprou o obedeçam, o sirvam, vivam para servi-lo. Só que esses escravos comprados, eles não aceitam este que os comprou como seu senhor. Eles se rebelam contra ele, eles não o aceitam como seu senhor, eles não querem fazer a vontade dele, eles se rebelam contra ele, fogem, não fazem a sua vontade. A ideia aqui então é essa, o Senhor que os resgatou. Aqui nós temos uma dificuldade, porque estaria Pedro dizendo aqui que é possível então uma pessoa perder a salvação? Porque ele está dizendo aqui que esses falsos mestres que entram na igreja apresentando essas heresias destruidoras, eles renegam o soberano Senhor que os resgatou. Então ele estaria afirmando que é possível alguém que se diz convertido, ou que é convertido, na verdade, a Cristo Jesus, que foi resgatado por Cristo Jesus, depois decair da fé definitivamente, né, e perder a sua salvação. Não é isso que Pedro está dizendo nesse texto aqui. Ninguém pode perder aquilo que não teve. E pelas obras deles, eles estão dizendo que eles nunca tiveram a salvação. Você pode ler capítulo 6 de Hebreus, e você vai ver os termos que o escritor de Hebreus usa ali, porque parece que capítulo 6 de Hebreus ensina que o salvo, ele pode perder a salvação dele. Mas se você estudar os termos que o autor usa ali no capítulo 6 de Hebreus, você vai ver que ele não afirma de maneira nenhuma, determinantemente, que realmente aquelas pessoas tiveram aquilo ali. Elas foram possuidoras, aquilo ali foi dado a elas verdadeiramente. Diz que eles tiveram experiência. Eles não tiveram o Espírito Santo, eles provaram, eles não experimentaram o Espírito Santo em plenitude na sua vida, mas eles tiveram um gostinho, eles tiveram presentes ali, tiveram um gostinho. Eles foram iluminados porque eles foram iluminados pela palavra de Deus. Onde a palavra de Deus chega, ela ilumina, eles então viram a luz, mas eles se afastaram da luz. Eles tiveram um gostinho do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo agindo, viram o Espírito Santo agindo, mas eles nunca tiveram o Espírito Santo na vida deles. Então ninguém perde o que não tem. Eles nunca foram salvos, e estes falsos profetas, ainda que eles tivessem uma aparência, ou se apresentem com aparência, e tiveram na igreja, e se afastaram, eles então perderam a salvação. João diz que se eles saíram do nosso meio, é porque eles nunca foram dos nossos. Aqueles que saíram nunca foram. Aqueles que perderam é porque nunca tiveram. Né? Nunca tiveram a salvação. Então, aparentemente, eles perderam. Mas ninguém pode perder o que não tem. Se eles não tiveram a salvação, eles não podem perder. E a ideia aqui, irmãos, é de que
Pedro está usando esse tempo para de fato falar isso aí, olha, alguém que foi comprado, que tem a consciência de que foi comprado pelo Senhor, e foi comprado para obedecer ao seu Senhor, ele obrigatoriamente, consciente de que ele foi comprado por preço, que ele pertence ao seu Senhor, ele vai viver uma vida de obediência ao seu Senhor, ele não vai se rebelar contra o seu Senhor. Mas estes aqui, agindo como aqueles escravos que haviam sido comprados na feira, esqueceram de que o seu Senhor os comprou por dinheiro, se rebelaram contra o seu Senhor, e agora são rebeldes contra o seu Senhor. É esse tipo de coisa que ele está dizendo aqui, um escravo que foi comprado e agora se rebela contra o seu Senhor. É o exemplo que ele está dando para os cristãos, para falar a respeito desses falsos mestres, a que posição eles chegam. Então ele está dizendo, eles nunca foram cristãos, estiveram na igreja, mas nunca foram cristãos verdadeiros, eles nunca tiveram a salvação, eles tiveram experiências, mas nunca tiveram a salvação de Cristo Jesus. Então, eles negam o senhorio. E como é que eles negam o senhorio de Cristo? Não vivendo para Ele, não vivendo para a glória dEle, se rebelando contra Ele, pregando contra a palavra dEle. É assim que eles renegam o senhorio de Cristo. Eles estão provando isso pelas atitudes deles. Eles estão provando que de fato eles não são crentes, nunca foram crentes, porque eles estão negando o Senhor Jesus Cristo. Eles nunca entenderam o que Cristo fez na cruz do Calvário, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Eles nunca entenderam essa obra, nunca receberam verdadeiramente pela fé, nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, e portanto, eles agora estão entrando dentro da igreja, e eles estão ensinando doutrinas contrárias à verdade, contrárias à palavra de Deus. Eles negam pela sua vida, pela sua atitude, o senhorio de Cristo, e eles trazem sobre eles mesmos repentina destruição. Repentina destruição. Lembram da palavra de Paulo, quando ele fala desse tipo de pessoa que está na igreja? Ele fala para Timóteo, olha, a linguagem deles é como câncer, que corrói, mas eles irão de mal a pior. Este tipo de pessoa vai de mal a pior. A destruição deles vai chegar, repentina destruição. Quando eles menos esperam, eles são destruídos. E a ideia da destruição é algo que vem de Deus, a ideia de um Deus que está atento, de um Deus que está ativo, de um Deus que está operante, de um Deus que não descuida da sua igreja, que não descuida do seu povo. Aqueles que atacam a igreja do Senhor, eles irão sofrer da parte de Deus as consequências. Vai chegar o momento em que a destruição deles será real. Esse momento chegará. E aí ele, depois de falar desses falsos mestres que entram para a igreja se apresentando como evangelistas, como pastores, né, como líderes da igreja, como apóstolos, né, como bispos, entram para a igreja se apresentando e se autodenominando, mas ensinando coisa contrária à palavra de Deus. Ele diz, olha, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguirão. O que ele está dizendo eles vão entrar. Aconteceu no Antigo Testamento, no meio do povo do Antigo Testamento, e muitos seguiram os falsos profetas. Da mesma maneira vai acontecer na igreja. Vão surgir muitos falsos mestres, e muitos darão ouvidos a eles, e seguirão as suas práticas libertinas, ou aprenderão com eles, né? Darão ouvidos às ideias deles, e seguirão as suas práticas. Lembra de Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala de uma heresia que havia entrado para dentro da igreja de Colossos, e aqueles hereges estavam ensinando para os crentes que para eles serem aceitos por Deus, verdadeiramente aceitos por Deus, eles precisavam de algo mais do que somente a fé em Cristo Jesus. Apenas a fé em Cristo não era suficiente para eles serem aceitos por Deus. Eles precisavam de algo mais. Eles precisavam de observar leis, eles precisavam de observar ritos. Por exemplo, eles pregavam contra o casamento. Eles pregavam contra você comer determinado tipo de alimento.
Eles ensinavam que para você ser aceito por Deus, você precisava deixar de comer esse ou aquele tipo de alimento. Você deveria observar esse dia santo, aquele dia santo, ou esta prática ou aquela prática. Então, somente a fé em Cristo Jesus não era suficiente. Eles precisavam de fazer algo, praticar algo, para que eles pudessem verdadeiramente ser aceitos e admitidos por Deus. E muitos em Colossos haviam dado ideia, atenção e aceitado este ensinamento. E aí Paulo escreve para dizer para eles: vocês estão errados. A palavra de Deus, esse não é um ensino da palavra de Deus. Esses falsos mestres que estão aí no meio de vocês, que estão ensinando essas heresias para vocês. Mas não é assim que vocês aprenderam de Cristo. Não é assim que vocês aprenderam. Então, esse ensino está errado. Então, Paulo combate esse ensino lá na igreja de Colossos. Muitos davam ouvidos, estavam dando ouvidos a esses ensinos. E Pedro diz que muitos da igreja vão dar ouvidos. E como é que eles vão dar ouvidos? Prova de que eles vão dar ouvidos, que eles vão começar a praticar as mesmas coisas que os falsos mestres praticam e ensinam. Vão segui-los como discípulos deles. Eles vão formar dentro da igreja um grupo de pessoas que vão se achegar a eles, e vão seguir a ideia deles, e vão caminhar com eles. Então, a ideia da heresia destruidora é que ela não somente ela destrói a minha comunhão com Cristo, a minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Cristo, a sua comunhão com Deus, mas ela destrói também a comunhão da igreja. Ela entra para dentro da igreja e ela divide a igreja. Um grupo é a favor dos falsos mestres, porque não os acha falsos. Acha que eles são os verdadeiros mestres. Eles é que estão com a razão. Eles é que estão com a verdade. O resto está errado. Então, faz o grupo dele. E aí, há aquela divisão na igreja. E muitos grupos, muitas comunidades surgiram ou saíram de dentro da igreja por causa disso. Muitas comunidades saíram da igreja por causa disso, porque acreditaram em determinados líderes, né, mestres que começaram a ensinar coisas contrárias à palavra de Deus, e pessoas acreditaram nisso. E justamente, pessoas que são imaturas espiritualmente falando. Há muitos crentes que são velhos de igreja, mas que são imaturos. Assim como aqueles crentes para os quais o escritor aos Hebreus escreve, ele diz assim: olha, no tempo em que vocês já deviam ser mestres, vocês estão tendo necessidade que alguém ensine para vocês as verdades fundamentais da fé, ou seja, o leite, que dê para vocês o leitinho, porque vocês não conseguem suportar um alimento sólido, um alimento mais sólido, então vocês precisam de leite. Mas pelo tempo que vocês já estão na igreja, vocês deveriam ser mestres. Vocês deveriam conhecer profundamente a sã doutrina, conhecer profundamente a palavra de Deus. Mas vocês não são assim. Vocês não progrediram, vocês não cresceram, vocês não amadureceram. Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na palavra. Então, estes crentes que não crescem, que não amadurecem na palavra, que não estudam a Bíblia, que até às vezes segue até um plano manual de leitura da Bíblia, mas é uma simples leitura, não há nenhuma reflexão, nenhuma meditação, não separa nenhum tempo para meditar sobre o que leu, para ver quais as verdades aquele texto apresenta, para entender qual é a vontade de Deus para a vida dela naquele texto. Então elas não estudam a palavra, elas não crescem, elas não amadurecem, elas continuam sendo meninos que são agitados de um lado para o outro sob qualquer evento de doutrina. E, irmãos, muitas vezes, Paulo, em Efésios, diz que função da liderança da igreja é trabalhar para que os cristãos possam crescer, amadurecer. Alguns até, às vezes, colocam a culpa na igreja, mas eu digo que não se deve colocar a culpa na igreja se a igreja está fazendo o que ela precisa fazer. Por exemplo, nós temos um estudo bíblico de quinta-feira.
Coloquei até no grupo que nós estaremos estudando, começamos quinta-feira, o estudo de como é que nós estaremos, como aprender a lutar contra o pecado remanescente, contra o pecado que está em você, residual, pecado residual, que habita em você ainda. É um tema extremamente importante, extremamente necessário, mas nós tínhamos aqui na igreja 8 pessoas. 8 pessoas não querem estudar a Bíblia, não leem muitas vezes em casa, ou só leem em casa. A igreja oferece lição de escola dominical e muitos deixam de vir à escola dominical. A igreja oferece o culto e as pessoas não vêm ao culto. A igreja oferece estudo bíblico e as pessoas não vêm no estudo bíblico. A igreja oferece comprar a Bíblia e muitos não querem nem comprar a Bíblia, porque é um dinheiro que vai gastar em algo que vai ser inútil para ele, porque ele vai comprar algo que ele não vai ler. Ele não lê Bíblia. Então, para que eu vou pagar 70 ou 90 reais numa Bíblia se eu não leio? Não vale a pena eu gastar esse dinheiro numa Bíblia. Para quem não lê, não vale a pena mesmo. Ter a Bíblia dentro de casa, para empoeirar, não vale a pena mesmo gastar esse dinheiro numa Bíblia. Você não vai ler, gasta num sanduíche. De repente, pelo menos a sua barriga você vai encher. Né? Não gasta na Bíblia, porque você não vai ler. A pessoa não lê a Bíblia, tem um estudo bíblico, ela não vem e continua sendo criança, espiritualmente falando, continua infantil, continua sendo bebê. Esse tipo de pessoa é prato cheio para esses falsos mestres. É prato cheio. Eles chegam, eles iludem. E porque os falsos profetas, falsos mestres, eles não estão trabalhando sozinhos. Além do motivo que os leva, que Pedro apresenta aqui, que é o desejo de dinheiro, eles querem dinheiro. O Deus deles é o ventre, eles querem satisfazer o ventre deles. Eles são avarentos, eles amam o dinheiro, eles amam os bens materiais. E eles então entram para dentro da igreja para explorar os crentes, para tirar dos crentes dinheiro, para eles poderem ter o que eles querem, que é dinheiro e bens materiais. Eles não estão interessados na alma das pessoas, estão interessados no bolso delas, na carteira delas. É nisso que eles estão interessados. Se elas estão indo para o céu ou para o inferno, não é preocupação deles. Eles querem o dinheiro delas. É isso que eles querem. E eles então, movidos por esta ganância, por esta avareza, que é a idolatria, Paulo fala, eles também são instigados por Satanás. A Apocalipse fala do falso profeta, ele é instigado por Satanás. Fala da falsa religião, instigada por Satanás. Satanás está nesse negócio. Então eles estão agindo sob a instigação de Satanás, movidos por Satanás e movidos pelo seu próprio desejo do seu coração. Então eles entram e eles são persuasivos. Eles são persuasivos, e pessoas que não estudam, não leem, não crescem espiritualmente, não crescem no conhecimento da palavra, são iludidos, acreditam nisso. E depois chegam, como chegaram para mim, não aqui, mas em outra igreja que eu pastoreei, o camarada estava na igreja, era membro da igreja, nunca foi no estudo bíblico, faltava, poucas vezes ia na escola dominical. Um dia saiu, conheceu a menina de uma igreja, não vou falar qual é, de uma comunidade, não vou falar qual é, não era nem evangélica, mas para ele não tinha nada a ver. Ele conheceu a menina e foi para aquela igreja, e aí ele falou: agora que eu compreendi verdadeiramente a Bíblia. Agora que eu compreendi a Bíblia. Eu falei: pudera que você compreendeu agora e compreendeu errado. Porque você esteve na igreja quantos anos e você nunca compreendeu a Bíblia? Porque você nunca foi no estudo bíblico. Você nunca participou do estudo bíblico. Então, como é que você vai entender a Bíblia? Você deve ler a Bíblia na sua casa, mas você deve lê-la com os seus irmãos também, porque juntos nós aprendemos. Né? Então, por isso você vem dizer que agora você entendeu a Bíblia. Você entendeu agora, mas ainda entendeu errado. Né? Mas decidiu, queria casar, iludido, se deixou iludir e seguiu a vida dele. E ele diz aqui: muitos vão seguir as suas ideias. E seguindo as suas ideias, segue as suas práticas, porque ele diz aqui que estes falsos mestres, eles se entregam a práticas libertinas. E a ideia da expressão aqui, práticas libertinas, irmãos, é uma ideia que Pedro vai dizer mais abaixo. Ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Ele vai falar sobre os excessos cometidos pelos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, que eram grandes pecadores diante de Deus. E o pecado principal deles, lá dos moradores de Sodoma e de Gomorra, era a impureza sexual.
era o homossexualismo. Sim, é isso que o texto diz, quando os anjos chegam na casa de Ló, para apressar a Ló, para que Ló saísse daquela cidade, porque Deus iria destruir por causa da promiscuidade daquela cidade, os homens da cidade, todos os homens, cercaram a casa de Ló, e queriam que Ló fizesse sair aqueles 2 homens, que eram anjos, que entraram dentro da sua casa, para que eles pudessem abusar daqueles homens, abusar sexualmente. Ló disse, não, eles estão sob a proteção da minha casa. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou dar as minhas filhas virgens para vocês, e vocês podem fazer com elas o que quiserem. Só que eles não queriam o sexo natural. Eles eram promíscuos. Eles queriam o sexo antinatural, conforme o ensino da palavra de Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, Deus criou uma mulher para o homem e um homem para a mulher. E eles queriam abusar dos homens, sexualmente falando. Não fosse os anjos ferirem os homens de cegueira, eles teriam abusado de Ló, dos homens, e teriam invadido a casa dele. Então, por causa dessa promiscuidade, aquelas cidades foram destruídas. Então, quando ele fala aqui de práticas libertinas, na cabeça dele está de fato esse tipo de situação. Excessos, são os excessos, a imoralidade, na verdade, uma amoralidade. Nós estamos vivendo um contexto de, não é nem imoralidade, é amoralidade. Esse é o contexto em que nós estamos vivendo, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Né? Então, muitos da igreja seguirão essas ideias e se entregarão a práticas libertinas. Por exemplo, também, irmãos, há muitos membros de igreja que estão vivendo em adultério. Membros ou pessoas que se dizem membros de igreja estão vivendo em adultério, portanto estão vivendo em pecado. A palavra de Deus diz que está em pecado, adultério é pecado. No Antigo Testamento, aqueles que fossem apanhados em adultério eram apedrejados até a morte. Era assim que o adultério era tratado lá no Antigo Testamento. Era apedrejamento até a morte. E Deus não mudou de ideia quanto ao adultério ser pecado. Mas tem muito crente que está na igreja e está vivendo em adultério. E tem pessoa que diz mesmo da igreja e está em adultério, e o conselho chama, e o conselho disciplina, e a pessoa continua vivendo em adultério. Não muda a sua vida. Não conserta a sua vida. Por quê? Porque está acreditando que isso é pecado tão sério. Todo mundo faz isso. A maioria das pessoas vivem assim. Então, que problema que tem? Tem nada a ver. Isso é minha vida lá fora, não é minha vida aqui dentro da igreja. Ninguém tem nada a ver com a minha vida lá fora. Eu vivo lá do jeito que eu quiser. Não, meu querido, se você é crente, se você pertence ao corpo de Cristo, à família de Deus, o seu pecado é o pecado da igreja. Assim como o pecado de Acã foi o pecado de Israel, que trouxe consequência para a família dele e para a nação de Israel, o meu pecado é o seu pecado, é o pecado da igreja. As consequências vêm para mim, para a minha família e vêm para a igreja. Então o seu pecado é o meu pecado, eu sofro por ele. Você o comete, eu sofro por ele. E os outros irmãos sofrem por ele, pelo seu pecado. Então pense nisso. Deus nos trata como um corpo, como uma família. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. É assim que Deus nos trata. Essa é a aliança de Deus conosco, com a igreja, com a família da fé. E nós temos que ter essa compreensão de como é que Deus lida conosco. Não apenas individualmente, mas uma aliança com o corpo dele, com a igreja dele. E estes, então, dão ouvidos a esse tipo de ensinamento que está no mundo. Não tem problema eu viver em adultério, é lá fora. Eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo. Problema nenhum. Você está em pecado, e o seu pecado adoece a igreja. E a igreja não cresce por sua culpa, por culpa do seu pecado. Você precisa tomar consciência disso e mudar a sua vida. Ou então largar a igreja. Ou você muda de vida, ou você acerta a sua vida com Deus, ou então você vai embora da igreja. Pede desligamento da igreja, porque pelo menos assim, o pecado mal foi eliminado e a igreja vai crescer. Quantas vezes você lê lá no livro de Levítico, Deus falando, olha, vocês vão pegar os adúlteros e vão apedrejar. E assim vocês vão eliminar o pecado do meio de Israel. Se o filho for contumaz, desobediente à sua mãe, bater na sua mãe, vocês vão apedrejá-la, a comunidade vai apedrejar. E assim vocês vão eliminar o pecado do meio do povo de Deus. Deus tratou com severidade o pecado. O pecado tinha que ser eliminado do meio do povo de Deus. Lá a pessoa morria. Então nós precisamos levar a sério o pecado.
Mas nós estamos vendo um momento em que falsos mestres estão por aí difundindo essa ideia para a igreja, e crentes estão aceitando isso, estão vivendo dessa maneira, seguindo as suas práticas libertinas. Muita gente está vivendo assim. E ele diz, irmãos, que por causa destes falsos mestres, e por causa destes que dão ouvidos aos falsos mestres, é infamado o caminho da verdade. O que é que ele está dizendo? Esta atitude de muitos crentes, de dar ouvido a esses ensinos de falsos mestres, e se entregarem a práticas libertinas, começarem a aceitar a impureza, aceitar o pecado como normal na sua vida, eles estão trazendo difamação, estão desacreditando o caminho da verdade, estão desacreditando o Evangelho, estão trazendo má fama para o Evangelho. Por causa deles, o caminho da verdade está sendo infamado, ou seja, desacreditado. Essa atitude leva a um descrédito do caminho da verdade. A igreja hoje, ela não é mais vista com respeito. A maioria das pessoas não respeita mais a igreja hoje. A maioria das pessoas hoje não respeitam mais os crentes. É claro que há uma instigação de Satanás, há uma antipatia do mundo, das pessoas do mundo contra a igreja. Porque a igreja, quando ela prega a verdade, ela ensina a palavra de Deus, ela confronta as pessoas com a maneira delas viver e a maneira que Deus quer que elas vivam. Mas também, por outro lado negativo, é porque as pessoas, pelas suas atitudes, pelas suas práticas, estão levando outras pessoas a dizer: para que ir para a igreja? Os que estão lá estão fazendo a mesma coisa que eu faço? Estão vivendo do mesmo jeito? O cara vai para a igreja e diz que é crente, mas está fazendo o que eu faço ou até coisa pior. Lembro que na primeira carta, Pedro já havia dito para essa mesma comunidade: vocês precisam viver uma vida exemplar no meio da comunidade, para que naquilo em que eles falam mal de vocês, em vendo as vossas boas obras, eles venham a glorificar a Deus. É trazer glória para o nome de Deus, é viver de tal maneira a glorificar o nome de Deus. Quando você vive no pecado, você não está glorificando a Deus. Quando você vive de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade de Deus, você não está glorificando a Deus. Você não está trazendo glória e exaltação para o nome de Deus, mas você está infamando o caminho da verdade. É isso que vocês estão fazendo. Meus queridos, eu vou parar nesse ponto. Nós vamos continuar depois, porque eu não quero correr, não quero ter prejuízo do texto, mas até aqui nós entendemos que Pedro está dizendo para nós que assim como houve no Antigo Testamento, também haveria na igreja falsos mestres. Surgiram no Antigo Testamento, na igreja surgiria. E esses falsos mestres, eles entrariam para dentro da igreja, e eles sorrateiramente, dissimuladamente, despistadamente, às vezes até simpaticamente, um discurso maravilhoso, bonito, eles estariam introduzindo heresias destruidoras, destruir a comunhão do crente com Deus, destruir a comunhão da igreja. Eles estão fazendo isso pela carnalidade deles, movidos pela sua própria avareza, como Pedro diz aqui no versículo 3, movidos pela sua própria avareza, querendo explorar o povo, fazer comércio do povo, mas também instigados por Satanás, porque Satanás quer destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele usa os falsos mestres, os falsos profetas para isso. Ele está por trás disso, ele que está instigando, e ele diz que muitos vão seguir esse tipo de caminho, vão dar ouvido a esse tipo de conversa, e vão seguir essa mesma prática. Agora a palavra para você meu irmão, você está atento a essa questão? Que tipo de pregação você tem escutado? Que tipo de pregador você tem ouvido? Que tipo de pregador você tem ouvido? Eu estava outro dia vendo uma pregação do reverendo Augusto, e ele disse que ele estava numa igreja, e uma pessoa chegou perto dele, uma senhora chegou perto dele e falou com ele: olha, pastor, eu admiro muito o senhor. Na verdade, tem duas pessoas que eu admiro muito. São os dois pregadores que eu mais admiro. Um é o senhor. O outro pregador é o Edir Macedo. Vocês são os dois melhores pregadores, são os pregadores que eu mais admiro. Aí o reverendo Augusto dá até uma risadinha,
Dá até uma risadinha. É uma total, tá diferente, né? Um no extremo, outro no outro, né? Ela tem um pregador no extremo que ela gosta, que ela admira, e tem outro no outro extremo que ela admira. Que tipo de pregador que você está ouvindo, meu irmão? Que tipo de livro você está lendo? Que tipo de livro você está lendo? Quais são os ambientes que você frequenta? Com quem você tem se relacionado? Qual é o seu ciclo de amizade? São pessoas que te levam para mais perto de Deus ou de pessoas que te afastam de Deus? Pense nisso. Pense nisso. Porque aquilo que você foca, que você põe a sua atenção, aquilo com que você gasta o seu tempo, isso começa a formatar você. Isso começa a dar um formato para você. Preste bem atenção nisso. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Procure, meu querido, ter isso na sua mente. Para você lidar com essa situação. Com esses falsos mestres. Com esses falsos ensinos. Você precisa ser uma pessoa que tem discernimento. Você distinguir entre o certo e o errado, verdadeiro e o falso, você precisa ter discernimento. Discernimento espiritual. E para ter discernimento espiritual, você precisa ter comunhão com Deus. Porque somente o Espírito de Deus vai dar discernimento espiritual. Somente o Espírito agindo na sua vida, na sua mente, somente a palavra habitando em você, a palavra de Deus habitando em você, é que você vai ter discernimento. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Você vai saber distinguir o certo do errado, do verdadeiro do falso. E você vai rejeitar o falso. Você vai rejeitar o errado. E você vai ficar com o certo, com o verdadeiro. Então, se você não tiver discernimento, que vem a você através da sua comunhão com Deus, através do enchimento da palavra, do enchimento do Espírito, do estudo da palavra, você não vai saber distinguir. E se você não souber distinguir, você vai ser enganado. Meus queridos, já que Satanás está no negócio, pense bem, Eva, ela estava no jardim do Éden. Ela não tinha uma inclinação pecaminosa como eu e você temos. Ela foi criada por Deus, Adão e Eva foram colocados no jardim. Eles não tinham uma inclinação pecaminosa como eu e você temos. E Satanás do jardim conseguiu iludir Eva. E também, através dela, iludir o marido dela. E eu e você que temos uma inclinação pecaminosa? Já imaginou? Se eles que não tinham foram iludidos, e eu e você? Começou a entender como uma coisa séria? Como eu e você podemos facilmente ser iludidos? Como nós precisamos prestar atenção a isso, estar atentos a isso, porque o que está em jogo aqui, irmãos, é a nossa comunhão com Deus. O que está em jogo aqui é a comunhão da igreja. É isso que está em jogo. Então nós precisamos levar isso a sério. Preste atenção. Estude a Bíblia. Eu fiquei satisfeito num aspecto. 22 pessoas colocaram o nome lá para adquirir a Bíblia. Você que adquiriu a Bíblia, estude. A Bíblia da herança reformada, você lê o capítulo. No capítulo você tem comentário sobre os versículos que podem oferecer um pouco mais de dificuldade, que vão te ajudar a entender aquelas palavras, a ideia daquele versículo. E ele vai dividir o capítulo para você, ele vai dar mastigadinho para você, e no final, ele ainda vai fazer assim, pensamentos para devoção pessoal, ou em grupo, ou em família. Ele vai te dar 2 ou 3 aplicações daquilo que você leu. Comece a estudar por aí. Leia um capítulo, não preocupe com ler a Bíblia toda durante o ano, não. 3 capítulos por dia e tem que ler para cumprir. Não. Se você já leu uma vez, bom, fez certo. Mas faça o seguinte, leia um capítulo por dia, pegue essa Bíblia, leia o capítulo, depois leia as notas que estão ali, faça suas anotações, depois leia as notas que estão ali, depois olhe para a aplicação pessoal e faça uma aplicação para a sua vida. É assim que começa o estudo da Bíblia. É assim que a Bíblia começa a habitar em nós. É assim que nós começamos a ser cheios do Espírito. É assim que nós começamos a ter discernimento. É assim que nós vamos saber identificar a mentira e o erro. E não vamos ser iludidos por falsos mestres e falsos profetas. Porque, meus queridos, o que Pedro apresenta aqui,
a seguir, que a gente vai ver depois, é a destruição para esses falsos mestres e para aqueles que o seguem, ela é certa. Ela vai vir. Não acredite nessa ideia aí de que Deus é amor e Deus não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Muita gente tem acreditado nessa mentira. Deus, ele será glorificado na salvação graciosa concedida ao que ele escolheu. E Deus também será glorificado na condenação dos ímpios. Ele é glorificado na salvação e ele é glorificado na condenação. A Bíblia ensina isso. Então, meu querido, leve a sério esse assunto. Comece a estudar a Bíblia. Ore, estude a Bíblia. Porque aqueles que derem ouvidos a falsos ensinos e seguirem a prática desses falsos mestres, serão destruídos juntamente com eles. Deus fará isso. Deus fará isso. Vamos orar? Deus bendito, nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor, pela ação do Espírito Santo do Senhor, nos leve a compreender, ó Deus querido, verdadeiramente a seriedade desse assunto. Ó Pai querido, porque muitos há que têm entrado para dentro das igrejas, ó Deus querido, púlpitos das igrejas, mas não só nos púlpitos, mas também, ó Deus querido, através de programas televisivos, mensagens, ó Deus querido, através da televisão, da internet, e que estão ensinando, ó Deus querido, coisas que estão, ó Deus querido, contrárias à palavra do Senhor, que são contrárias à palavra do Senhor. Coisas que levam as pessoas, ó Deus querido, a se afastarem da comunhão com o Senhor, a se afastar da comunhão com a igreja do Senhor. Ó Pai querido, então que o Senhor nos desperte a todos para a seriedade desse assunto e nos leve, ó Deus querido, ao desejo, à disposição de ler, de estudar a palavra do Senhor, de ser cheios da palavra do Senhor, de ser cheios do Espírito, para termos discernimento, para sabermos discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Ó Deus querido, para honra e glória do Senhor e também para nossa alegria e bem-aventurança eterna. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.